Bom dia! Na aula de hoje iremos falar sobre pneutrônica, que consiste na utilização de controladores lógico programáveis, também conhecido como CLPs, para aplicação em sistemas pneumáticos. Para o controle de processos industriais, os primeiros controladores datam lá dos anos 60 e surgiram para atender às demandas e necessidades das empresas para melhoria de diversos setores, equipamentos, procedimentos, etc. Com isso, pôde-se obter avanços em diversos aspectos como confiabilidade e manutenção de equipamentos, programação, montagens, entre outros. Após o advento dos microprocessadores, surgiu uma nova era de controladores industriais, que foram os chamados CLPs, ou controladores lógico programáveis, que iremos ver na aula de hoje. Os CLPs, de fato, ganharam bastante relevância e importância no meio industrial devido a diversas melhorias que trouxeram para o chão de fábrica. Como iremos ver, são dispositivos muito fáceis de se programar, podendo inclusive utilizar instruções de programação avançadas que são muito úteis para o controle de diversos processos. Há uma outra enorme vantagem, que é a simplificação de instalações elétricas, principalmente quando comparado com os enormes quadros de comandos elétricos baseados em relés. São sistemas que possuem grande confiabilidade operacional, pois são projetados para aplicações industriais em chão de fábrica. Permitem interfaceamento com redes industriais, corporativas ou qualquer outro sistema de automação ou tecnologia da informação. Os CLPs são ainda dispositivos flexíveis que permitem um melhor acompanhamento de processos de manutenção industrial, podendo oferecer mecanismos de diagnósticos de falhas de equipamentos e instrumentação. Então, como pode-se perceber, os CLPs conquistaram o meio industrial pelas ótimas características que possuem, gerando ganhos enormes em termos de produtividade, manutenção, operação e qualidade. Falando agora um pouco sobre arquitetura de hardware e software de CLPs. Começando pelo hardware. O CLP possui basicamente 4 partes principais: unidade de processamento central, ou CPU, fonte de alimentação, memórias e dispositivos de entrada e saída. A CPU é um dispositivo microprocessado que funciona como se fosse o cérebro do CLP. É a CPU quem coordena todas as tarefas do CLP e executa o programa de controle armazenado em memória, além de ser responsável pelo funcionamento lógico de todos os circuitos. A CPU ainda monitora e atualiza todos os dados disponibilizados pelos dispositivos de entrada e saída. A fonte de alimentação é responsável pela conversão da tensão da rede elétrica para a tensão de alimentação contínua dos circuitos, alimentando os dispositivos de entrada e saída, geralmente 12 ou 24 volts. Caso falte energia elétrica, alguns CLPs são providos de bateria para manter o sistema em memória do tipo volátil. As memórias são responsáveis pelo armazenamento do programa de aplicação desenvolvido pelo usuário, arquivos de dados de programas, estados de cada uma das entradas e saídas, entre outros. Possui memória do tipo volátil, RAM, onde o programa é armazenado, mas, no caso de ausência de alimentação, perdem seus dados. Por isso, a necessidade de bateria, ou de um sistema de no-break, ou proteção contra a falta de energia. E, por último, os dispositivos de entrada e saída, também conhecidos como dispositivos de I/O, responsáveis pela interface analógica e digital com o processo exterior. Esses dispositivos se conectam à instrumentação de entrada ou saída, para ler sinais de sensores analógicos e ou digitais, e enviar comandos para atuação analógica e ou digitais. Por isso, tais dispositivos se dividem em entradas digitais, entradas analógicas, saídas digitais e saídas analógicas. Como aqui em pneumática somente iremos trabalhar com sinais discretos, os dispositivos que nos interessam são somente os de entrada e saída digitais. Para maiores informações e detalhes de todo o hardware do CLP, deixo a indicação de leitura do capítulo 7 do livro Automação Pneumática. O ciclo de execução no CLP, também conhecido como ciclo de varredura ou scan, consiste numa série de operações realizadas de forma sequencial e repetida. E como funciona esse ciclo? Aqui temos um diagrama simplificado que ilustra o scan de varredura do CLP. Primeiramente, tem-se a inicialização do sistema,
Depois, a leitura das entradas e atualização de memória de imagem dos dados lidos da interface de entrada. Após a aquisição de dados, executa-se o programa de usuário e depois atualiza as saídas via memória de imagem para o envio de sinais de comando. E após isso, inicia-se um novo ciclo com leitura de entradas, execução de programa e atualização das saídas, nesse loop que chamamos de varredura ou ciclo de execução, que se repete na frequência de atualização do processador da CPU. Agora iremos falar sobre software de programação. Segundo a norma IEC 61131-3, existem 5 linguagens de programação de CLP, divididos em 2 grupos principais: as linguagens textuais e as linguagens gráficas. As linguagens textuais, como o próprio nome já diz, é a programação baseada em sequências de texto que podem ser divididas em texto estruturado e listas de instrução. Enquanto as listas de instrução são baseadas numa codificação em baixo nível, ou seja, mais próximo da linguagem de máquina, o texto estruturado segue uma abordagem mais alto nível, mais próximo de uma estruturação de algoritmo menos abstrata. Já as linguagens gráficas, os programas são elaborados através de simbologias gráficas e podem ser divididos em diagramas de blocos funcionais, diagramas sequenciais e diagrama ladder. Os diagramas de blocos funcionais são baseados na lógica booleana, enquanto os diagramas sequenciais têm origem no grafo 7, com abordagem oriunda das redes de Petri. Entretanto, a linguagem mais utilizada e difundida para a programação de CLPs é, sem dúvida, o diagrama ladder, que iremos ver com mais detalhes. O diagrama ladder também é conhecido como diagrama de contatos. Como já mencionei, é a linguagem de programação de CLP mais utilizada. E por que isso acontece? Primeiro, porque é uma linguagem gráfica bastante intuitiva e muito fácil de se aprender. E segundo, porque ela é baseada na lógica de contatos elétricos e de relés, ou seja, para quem já projeta circuitos elétricos, com os que já fizemos anteriormente em eletropneumática, programar um CLP fica ainda muito mais fácil. Isso também explica porque o diagrama ladder se popularizou no chão de fábrica, já que facilitou bastante a vida de eletricistas que tinham que se atualizar para trabalhar com o CLP. E o ladder é praticamente uma réplica dos esquemas elétricos que os eletricistas já estavam acostumados, bastando somente mudar alguma simbologia e aprender a trabalhar com softwares de programação. Uma diferença simples entre as duas abordagens é a forma de montar o esquemático. Enquanto nos diagramas elétricos temos 2 linhas horizontais com os circuitos montados de cima para baixo, no ladder temos 2 linhas verticais com o programa sendo feito da esquerda para a direita. Por isso, no final, o programa lembra uma escada, de onde se origina o nome ladder. Vamos ver então como são as principais simbologias e como fazemos um programa simples de ação sequencial pneumática. Então vamos mostrar a simbologia básica que iremos utilizar na elaboração de programas em CLP. E o que vamos apresentar são basicamente 3 símbolos, que são os mais importantes e cobrem grande parte do cenário de aplicação em circuitos pneumáticos que utilizam comandos em entradas discretas ou digitais. Então temos o contato NA, NF e a saída, que será representada pela bobina. O contato NA é muito simples, são 2 barras paralelas, lembrando até a simbologia de um capacitor, mas nada mais é do que a simbologia de contato normalmente aberto de diagramas ladder. O NF também é muito simples, são 2 barras com traço na diagonal, indicando o contato normalmente fechado. E a bobina, o sinal de saída, é representada dessa forma, com uma das extremidades sempre ligado na barra mais à direita. Se fizermos analogia com o circuito elétrico, é como se o relé tivesse ligado no zero. Aqui é a mesma coisa. Então temos os contatos NA e NF, que representam os sinais de entrada do programa ladder, e a bobina, que representa um sinal de saída. Vamos agora fazer um programa bem simples para ilustrar o funcionamento de um programa em ladder. Vamos fazer um programa em ladder tomando como exemplo a sequência que vocês já conhecem: o A+, 2A+, 1A-, 2A-, ciclo único
só com o botão de liga BL. O circuito eletropneumático ele não muda. Continuamos a comandar as eletroválvulas por solenoide. A diferença é que iremos energizar a solenoide através do envio de comando via CLP e não pelo circuito elétrico. Então, a primeira coisa a fazer é traçar duas linhas verticais, uma mais à esquerda e outra mais à direita. Eu só irei desenhar o 2A abaixo do 1A para ganhar espaço nessa parte para fazer o programa. Então é bem semelhante ao circuito elétrico, mas ao invés das duas barras horizontais, serão duas barras verticais. Então agora é montar o circuito. Para que o primeiro comando seja realizado, ou seja, o avanço de 1A, temos que acionar o botão de liga BL para realizar um ciclo somente e os dois fins de curso de retorno devem estar acionados, ou seja, um S1 e 2S1. Como representamos isso? Da mesma forma que no circuito elétrico, só que mais simples, pois são três contatos NA em série, sem distinção do que é fim de curso nem botão. Então temos os três contatos NA das três condições em série, BL, 1S1 e 2S1, que quando satisfeitas devem fazer o quê? Energizar a solenoide 1Y1, que será representada pela bobina 1Y1 ao final da linha de comando. Pronto, a primeira linha de comando está finalizada. Agora é replicar a mesma lógica para os outros três comandos. Lembrando que para os outros três comandos não há o botão BL, somente as condições de fim de curso. Então vamos desenhar aqui a linha para o comando do avanço do cilindro 2A, 1S2 e 2S1, energiza 2Y1. Agora é fazer a linha de comando para o retorno de 1A, 1S2 e 2S2, energiza 1Y2. E por último, falta a linha de comando para o retorno de 2A. 1S1 e 2S2 energiza 2Y2. E está pronto o programa. É bastante simples e bem similar ao diagrama elétrico, com algumas pequenas adaptações. Vamos agora simular o circuito no FluidSim. Agora vamos fazer o programa em diagrama ladder aqui no FluidSim. Na parte de biblioteca de componentes, na aba de Ladder Symbols, a gente tem todos os elementos que nós vamos utilizar para elaborar o circuito, o diagrama em ladder. Atenção, os elementos que são mostrados aqui no FluidSim não estão dentro da norma, tá? Então é importante ressaltar isso aqui. Os elementos que a gente viu no quadro, no último slide, que fazem parte da norma para programação em ladder. Esse aqui é uma representação diferente que a Festo usa, então nós iremos utilizar só para simular o circuito. Então nós vamos precisar aqui do 24, do 0. Esse push button, repare que ele não é um contato normal, ele é pressa um botão, nós vamos utilizá-lo, mas utilizar a representação que nós vimos no quadro. O fim de curso é esse make switch, o NA, esse aqui é o NF, a gente vai usar só o NA. E a válvula solenoide, esse tipo desse raio aqui. A Festo usa isso, mas de fato não é essa a representação de bobinas para fazer a ligação de válvulas solenoides com bobinas em CLP. Vamos pegar aqui, agora vamos voltar lá para o circuito. Então aqui nós temos um BL, um fim de curso e precisamos de mais outro fim de curso, né? Aqui nós temos um S1, vamos dar um copiar e colar, aqui nós temos o 2S1. Vamos ligar esse com esse, aqui para cá, fazer as ligações todas até no final aqui. Então nós temos esse aqui vai ser o botão BL, esse aqui vai ser um S1 e esse aqui vai ser o 2S1. E aqui vai ser a solenoide 1Y1. 1Y1. Então temos a primeira linha pronta. O restante é só replicar. Podemos copiar e colar aqui 4 vezes e fazer as ligações e as modificações. Ligando as duas extremidades, fazendo todas as ligações e fazendo as modificações dos fins de cursos e das solenoides. Então agora o circuito está pronto, nós podemos ligar. Energizamos e vamos ligar. O avanço de 1A, avanço de 2A, recuo de 1A, recuo de 2A. Novamente, é um ciclo único, individual, tem que apertar o botão de novo. Então aqui está pronto o circuito, muito simples.
da forma como vimos, então só tomar cuidado com a simbologia que a gente usa para simular aqui no FluidSim, mas nós vamos utilizar igual a norma, conforme mostrado lá no quadro, quando eu fiz todas as simbologias de NA, NF e bobina. Para consolidar a aprendizagem sobre esse tema, proponho a leitura de todo o capítulo 7 do livro Automação Pneumática, que trata sobre o tema CLPs. Como exercício de aplicação, vocês devem reproduzir o circuito que acabamos de fazer por escrito e simulado no FluidSim. Outro exercício será colocar nesse circuito dois botões, um de liga BL e outro de desliga BD, com um circuito de selo para retenção do sinal. Então por hoje ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima aula.